Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. O livro me caiu nas mãos por acaso. Título: Pescoço ladeado por parafusos. Tem uma seção chamada Anotações sobre os números. Copiei algumas, vamos lá. Os reis, os papas e os cavalos de corrida são numerados. Outra. A grande música não tem nome, tem número. 9. Mais outra. Antes de dar nome aos bichos, o homem deu números. E mais outra. A mais célebre composição de números é uma conta de mais. 2 mais 2 igual a 5. E outra. Os números não somam, não subtraem, não dividem, não multiplicam. Os números engendram. E essa é a ausência de fim que deixa os números com ar oblíquo. Para arrematar, a última letra da palavra zero é o próprio. Estamos aqui, acabamos de ouvir a crônica do dia 20 de março de 2006, lida pelo próprio Manuel Carlos Caram. Eu tô aqui com meu grande amigo e editor da Arte e Letra, Thiago Tissot, para conversar sobre números, então. Ou a gente volta aqui, a gente falou agora há pouco sobre que o aforismo é onde uma das coisas que ele mais se sente, o cara mais se sente à vontade, e a última frase é um grande aforismo, né? A última letra da palavra zero é o próprio, né? Acho que ele falava arrematar ali, eu acho que ele tinha um poder de arremate muito grande, assim, conseguia dar aquela última frase, assim, os fechamentos, forte, né? De livro, de crônica, de texto. Às vezes a gente tava falando que às vezes uma frase já é o fechamento da história. E isso me lembra uma outra crônica dele que é o Inviável, que ele fala que ele só tem o meio, né? Ele não tem começo, não tem fim, porque ele é inviável. E essa coisa de ele volta pro livro, né? Pro próprio livro, O Pescoço Ladeado por Parafuso. E ele pega um trecho desse livro e reforça aquela ideia e aquela sensação que a gente tem de que tem aquela famosa orelha do Valêncio pro Comendo Bolacha Maria, que o cara não escreveu vários livros, ele tá sempre escrevendo o mesmo só. Isso. E essa revisitação que ele faz desses livros e das coisas que ele já escreveu nas crônicas é isso que a cabeça dele tá sempre pensando nas coisas, não que ele escreveu, mas que assim, não estão terminadas, talvez na cabeça dele a coisa não terminou, ele pode ainda, aquele tema, aquele motivo pode voltar em outras formas e voltar de outras formas, né? Não só no livro que foi publicado, mas em crônica ou alguma frase, algum aforismo que ele faça e venha aparecer ao longo da obra, né? A gente estava comentando que ele era de Rio do Sul e veio para Curitiba, e um outro aforismo dele era justamente esse, né? Ele falava que ele estava a caminho de Paris e só veio fazer um pernoite aqui e acabou ficando. E tem essa coisa, e aí é uma curiosidade que eu tenho, porque nessa crônica que fica muito claro que o pensamento dele era muito rápido. Sim. Quando ele fala, a grande música não tem nome, tem número 9, para quem tá acostumado a trabalhar com música clássica, você sabe, nona sinfonia, mas para quem tá não tá tão acostumado, você tem que dar uma pensadinha e fazer uma volta grandinha para chegar lá, né? No dia a dia, na conversa, ele tinha essa coisa de soltar uma pequena referência e você tinha que correr atrás para poder acompanhar? Direto, todo dia, ele fazia isso sempre. Ele sempre tinha uma tirada de gênio, assim, que você falava, entendi. Essa história eu já contei, eu vou contar de novo. Meus pais eram separados, então eu morava com a minha mãe. Eu tinha, acho que, uns 8, 10 anos de idade, por aí. A gente morava na Avenida Iguaçu e todo domingo meu pai ia lá em casa e a gente pegava uma pizza na Landerna, que era ali do lado, e ia em casa, comia pizza, ouvia rádio, e daí ele ia pra casa dele e ficava lá tudo certo. E naquela época tinha muita prostituta na Avenida Iguaçu. E meu pai era ateu, né? Então a gente foi pegar pizza, já tava de noite, e uma moça que tava na esquina olhou pra gente e falou assim, faço pai e faço filho. Meu pai não respondeu nada. Atravessamos a rua, ele me cutucou e falou assim, ela esqueceu do Espírito Santo. Então, na hora, ele teria dito na hora, ele só não quis porque a moça tava ali e tal.
né? Teve um mínimo de decoro. Eu fico imaginando essa cena de alguém ligando pra ele no dia seguinte falando: aquilo que você falou, agora eu entendi. E agora vamos dar uma risada junto, porque na hora não tinha entendido ainda. Ele fazia isso sempre. Eu acho que tem muito a ver com a coisa... Ele falava isso de... Você pode contar qualquer história. A forma como você conta é que vai fazer diferença. Então ele estava sempre procurando formas diferentes de contar uma coisa legal. E nessa crônica eu tenho uma dúvida. Claro que ao falar que a grande música tem número, é 9, ele está falando do Beethoven. Porém, existe uma outra música intitulada com 9, que é o Revolution 9 dos Beatles, que é uma colagem sonora onde tem a voz de John Lennon falando Number 9 repetidamente. E é só isso. E meu pai adorava essas coisas malucas de música erudita contemporânea. Então aqui eu realmente fico nessa dúvida. Ele estava citando o Beethoven, mas talvez não só o Beethoven. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.